você subestima o poder do seu subconsciente. Você sabe o que é hipnagogia? Eu tenho usado a hipnagogia na maioria das minhas obras artísticas, das minhas produções, das minhas criações. E é uma fonte criativa infinita. É uma fonte de respostas infinita, não só para arte, não só para atividades criativas. Mas o que aconteceu comigo ontem? Eu estava no estado, entre o estado de vigília e o estado de sono, que chama hipnagogia, mas diversas religiões explicam isso, tem nomes diferentes para isso. E recapitulando, eu tô seguindo uma rotina intensa desde ontem. Tô seguindo uma tradição dos incas de acordar e já anotar tudo que você tem que fazer no dia. E você só pode descansar sem culpa quando você completar tudo. E recapitulando novamente, eu tava viciado em procrastinar alguns dias atrás. Isso sempre volta na minha vida, né? Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, mas isso também é um tiro no pé, porque às vezes eu fico com medo de prosseguir, medo de fazer as coisas, ansiedade mesmo, e acabo ficando paralisado. Então eu achei que essa tradição dos incas, como minha mulher disse, ia me ajudar muito e até agora tá ajudando muito. Hoje é o segundo dia, hoje eu já andei 4 km aqui, ainda é 9 da manhã, eu vou chegar em casa, fazer ali o que eu tenho que fazer para minha fonte de renda, já vou entrar ali para minha produção musical. Hoje eu quero gravar uma música. E como eu tava falando, eu tô sendo muito metódico, né? Tô anotando certinho tudo que eu tenho que fazer, tô seguindo isso. De certa forma eu tô me negando, né? Como diz como é em algumas vertentes do ocultismo, na verdade a liberdade nas entrelinhas é uma negação de si mesmo. Negar o seu desejo, se apegar só na sua vontade, que é o seu verdadeiro eu, seu eu em essência, seu eu maior. Então eu tô com isso na cabeça, né? Tô sendo muito metódico, fazendo as coisas certinho uma depois da outra. E tudo bem, no meu consciente isso tá tudo bem, tava tudo bem, tá funcionando. Mas quando eu tava nesse estado de vigília, entre o sono, entre a Virgínia, entre a vigília e o sono, minha mente ficou a milhão. Não sei se você já teve isso, mas quando você está no estado de vigília, você começa a imaginar situações impossíveis, outros mundos, outros universos, outras formas de vida. Sua mente começa a voltar em memórias, só que distorcidas. É uma coisa muito louca, é literalmente sonhar acordado. Como eu falei, é uma fonte infinita de criatividade, mas também de respostas. E dessa vez me deu não uma resposta, mas uma perspectiva diferente. E o legal do estado de vigília é que você consegue lembrar, se você treinar, você consegue lembrar o que aconteceu e refletir em cima disso. Hoje eu acordei e tinha uma coisa na minha cabeça, uma perspectiva na minha cabeça que eu não pensei conscientemente. Eu pensei quando eu estava nesse estado de vigília. O que é? Eu sou um artista. Eu me considero uma pessoa louca, maluca, e eu acho isso muito bom. Eu acho que é isso que vai me levar até onde eu quero chegar criativamente, entendeu? E meu inconsciente teve essa consideração. Será que vai funcionar eu seguir toda essa metodologia, fazer as coisas certinho? Será que esse é meu verdadeiro eu? Será que eu tô sendo eu mesmo? Será que isso vai servir pra mim? Né? E eu tô refletindo nisso até agora, eu não cheguei numa resposta ainda. Eu achei muito legal que essa resposta só veio no meu inconsciente, eu não pensei isso conscientemente, né? Eu sou uma pessoa bastante emocionada, então quando eu tenho um projeto na cabeça, quando eu coloco esse projeto na cabeça, eu fico muito empolgado com isso. E às vezes eu esqueço até de considerar as partes ruins. E pensando bem assim, dei uma refletida quando eu tava caminhando, eu acho que realmente eu tenho que conter a minha loucura ali, minha maluquice ali durante o dia quando eu tô seguindo essas tarefas. Mas eu acho que vai ser bom pra mim, porque eu preciso construir algo sólido, construir uma fonte de renda sólida para que eu possa ser maluco
sem se preocupar, sem ter uma metodologia certinha, sem seguir um script ali, né? Porque eu gosto de viver as coisas na carne mesmo, na pele. Eu não gosto simplesmente ali de ser maluco quando eu ligo o microfone, quando eu começo a produzir, não. Eu não acho isso certo, entendeu? Eu crio uma máscara pra mim, eu não quero que tenha dois Arthurs, entendeu? Eu não vou falar meu nome artístico aqui. Se você quiser me ouvir, você vai achar, vai chegar em você, se for pra você ouvir. Mas eu não quero que tenha dois deles, entendeu? Eu quero que seja um só e que ele seja maluco igual. Então, isso foi um exemplo de como o subconsciente pode te dar uma resposta, pode te dar uma fonte de perspectiva ali que você nunca pensaria conscientemente. E por que isso acontece? Já parou pra... O que você acha? Por que isso acontece? O subconsciente é o seu eu em essência. É você mesmo, sem filtro, sem máscara, sem esconder nada. E todas as suas limitações, todas as suas crenças limitantes, todos os seus medos, todos os seus anseios, eles estão na parte consciente da sua mente. Então, Rick Rubin fala muito disso. A maioria dos magos mais influentes ali falam sobre isso. Você deve aflorar o seu subconsciente sempre que você puder e fazer sua mente aproximar o máximo que você consegue da mente de uma criança. Porque a criança, ela não tem filtro no vaso dela, no vaso espiritual dela, no vaso da mente dela, ela não tem filtro. E se você é artista, se você trabalha com tarefas criativas que exigem sempre uma perspectiva diferente, uma roupagem, uma cor nova ali, se você trabalha com isso ou se você também gosta disso, você deve sempre fazer sua mente se aproximar da mente de uma criança e enxergar as coisas sem limitação, sem filtro, entendeu? Enxerga as coisas como ela é. Ouça as pessoas sem discordar delas, entendeu? Veja as coisas sem discordar delas. Desligue os preconceitos, seja como uma criança mesmo. Quando você está ouvindo uma pessoa, quando você está consumindo algo diferente, que vai contra os seus princípios e contra o que você acredita, e enquanto você está consumindo, enquanto você está assistindo, enquanto você está escutando, você está discordando, você não está escutando 100%, cara. Você não está escutando 100%. Você está escutando ali no máximo 40%. E isso pode impactar até sua opinião depois de terminar de ouvir aquilo, de assistir aquilo. Porque você não vai ter capturado o que você está julgando em essência. Você vai ter capturado aquilo que você está julgando depois de já ter passado pelo seu filtro, entendeu? Então até se você fosse mesmo criticar aquilo depois, você não vai criticar direito, entendeu? Então começa a praticar isso, eu tô praticando isso, ouça mesmo, ouça sem discordar, entendeu? É difícil isso, porque principalmente se você é inteligente, nós todos somos inteligentes, né? Então quando você é inteligente, você já começa a fazer ligações ali com o que a pessoa está falando, seu cérebro já começa a fazer ligações, seus neurônios já começam a ligar e você já começa a reconhecer padrões no que a pessoa está falando e você já vai desconsiderando, já vai pensando em contrapontos, já vai criando seu argumento para falar depois que a pessoa terminar de falar, depois que aquilo terminar. Já vai formulando a sua opinião antes mesmo do negócio acabar, entendeu? Então, pratique isso. Ouça sem julgar, ouça sem discordar, discorde depois. Depois do que você estiver ouvindo, estiver assistindo, estiver acabado, aí você pode tirar suas conclusões, entendeu? E recapitulando, aflore seu subconsciente, entendeu? Pratique hipnagogia. Como você alcança a hipnagogia sem muito esforço? Meditação, tá bom?
eu recomendo você ler sobre Yoga Nidra, que é um tipo de yoga que trabalha a sua respiração e ela faz um relaxamento intenso em você, um descansamento profundo. Descansamento, eu não sei se essa palavra existe, acho que não. Um descanso profundo em você. E os mestres do Yoga Nidra dizem que quando você cai no sono, depois de ter meditado, depois de ter feito as técnicas do Yoga Nidra, você descansa até 4 vezes mais, entendeu? Então muitas vezes quando você vai dormir sem ter praticado a meditação antes, você não está descansando realmente. Sua mente não desligou, seu corpo ainda está tenso, seus músculos ainda estão contraídos. Então se você medita antes e relaxa todos os seus músculos, desliga sua mente, deixa sua mente em silêncio, você vai descansar bem mais. E antes de dormir você vai entrar no estado de hipnagogia. Aí você deixa sua mente voar, cara. Entendeu? Deixa sua mente voar. Eu gosto muito de entrar na hipnagogia sem dormir. Aí depois que eu quiser sair, eu pego um caderno, eu desenho tudo que eu vi, eu escrevo tudo que minha mente pensou e pratique a hipnagogia. Use isso como fonte. Leia sobre Yoga Nidra que você vai descansar bem mais. E veja as coisas como uma criança. E não subestime o seu subconsciente. Lá que tá as respostas, cara. Lá que tá a fonte de tudo, de toda a criação. E acredite nisso, por favor, que você vai chegar muito longe. E você vai se tornar uma pessoa gigante, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por me acompanhar aí nesse diário. E amanhã eu volto com mais um devaneio meu que eu pensei durante minha caminhada aqui para compartilhar com vocês um ponto de vista diferente ou até igual ao seu. E é isso. Tchau.